Você ouve agora. As principais notícias do Paraná. Informação e opinião no seu rádio. No ar, Rick Mais Notícias. 7h02. Olá, muito bom dia. Começa agora o Rick Mais Notícias aqui na rede Jovem Pan. Jovem Pan Curitiba em cadeia com a Jovem Pan Cascavel, Jovem Pan Ponta Grossa. Falamos também para Foz do Iguaçu e toda a região da Tríplice Fronteira. Vamos juntos até às 8 horas da manhã para passar a limpo os fatos do momento, informação e opinião no seu rádio. Fernandinho Eufrásio, muito bom dia. Muito bom dia, Denian e ouvintes do Rick Mais Notícias. Marcos Souza, muito bom dia. Bom dia, Denian, bom dia, ouvintes. Para participar conosco, o WhatsApp é o 41 985045092, 985045092. Você pode participar também através do Facebook. Por intermédio do Facebook, você entra no facebook.com, procura na barra de buscas Rick Mais PR. Transmissão ao vivo com som e imagens direto aqui do estúdio da Jovem Pan. A Pan, ela tá hoje, de novo, que é uma mãe. Foi mãe essa semana. Deu ingresso pro Fábio Júnior. Deu ingresso ontem, foi bem legal o sorteio pro Green Day. E hoje vai dar um par de ingressos para o show do Ira, uma das bandas de rock mais importantes da história brasileira. Tem show do Ira quando, hein, Fernandinho? Dia 4 de novembro, no Teatro Guaíra. No Guairão tem show do Ira. Tem um trechinho do Ira aí pra gente lembrar, rapaziada. Se tiver envelheço na cidade, ou... o que tem aí? Tem essa aí. Toca o envelheço na cidade? Lembra aí pra rapaziada. Peraí, aqui, ó. Na faixa, com a ajuda da Jovem Pan, então você tem que fazer o quê, Fernandinho? Qual é o mecanismo aí de participação? Basta mandar um WhatsApp pra cá? Só mandar um WhatsApp com o nome completo, pedindo se quer fazer aquela história da historinha. Pode ser... Então faz assim, ó, você tem que convencer o Mark. O Mark é ruim, hein? Pensa um homem ruim pra dar ingresso. Então você tem que fazer uma... Até porque eu queria pra mim, então eu vou dar com, peso no coração. E outra, se a gente achar que ninguém ficou à altura, a gente vai pegar o par de ingressos, um pra mim e um pro Mark. Então ou você capricha ou já era. Manda o teu WhatsApp pra cá pra assistir ao show do Ira em Curitiba, no Guairão. Vamos falar de previsão do tempo. Rick Mais Notícias. Tempo. Dia começa com céu encoberto em Curitiba. Como será a quarta-feira, Marcos? Isso mesmo, Denian, e as pancadas de chuva retornam a todas as regiões paranaenses, primeiro na região oeste e depois nas demais regiões. As chuvas serão isoladas, mais fortes e acompanhadas de muitos raios. Também há possibilidades de rajadas de vento forte. As temperaturas ficam mais elevadas durante a tarde, o que contribui ainda mais para as fortes chuvas. Vamos às temperaturas? Curitiba tem máxima de 23 graus, agora 13 graus na capital dos paranaenses. Ponta Grossa tem máxima de 24 graus, agora 14 graus nos Campos Gerais. Cascavel tem máxima de 27 graus hoje, agora 17 graus no oeste do estado. E Foz do Iguaçu tem máxima de 30 graus, agora 23 graus na Tríplice Fronteira. Rick Mais Notícias. Aeroportos. Oferecimento Parque Shopping Barigui. Faça ser incrível. Aeroporto Internacional Afonso Pena, na Grande Curitiba, está aberto e opera com a ajuda de instrumentos para pousos e decolagens. Atenção, você que vai a Congonhas, em São Paulo. Por lá, o aeroporto também funciona por instrumentos. As informações são da Infraero. Rick Mais Notícias. E hoje, quarta-feira, acontece na Câmara dos Deputados a votação que pode autorizar ou não a abertura de um processo criminal contra o presidente da República, Michel Temer. O juízo de admissibilidade para dizer se os deputados concordam ou não que Temer seja processado pelo Supremo Tribunal Federal acontecerá com a votação aberta dos 513 deputados. Nós nem vamos perder muito tempo com a análise dessa notícia pelo seguinte fato. Temer já ganhou. Resta saber o tamanho do placar. Temer e Dilma têm uma diferença muito grande
na relação com o Congresso Nacional. Dilma não sabia negociar. Temer é um homem de história parlamentar muito efetiva. Não há qualquer chance de que Temer seja derrotado hoje no plenário da Câmara. Muita gente me pergunta por que é o plenário da Câmara dos Deputados, por que são os deputados federais a autorizar ou não o processo contra um presidente, seja por crime comum, que é esse caso agora, quanto o caso por crime de responsabilidade, que foi o que atingiu os ex-presidentes da República, Fernando Collor e Dilma Rousseff. A lógica da Constituição é muito bonita. É o povo quem elege, e são os seus representantes que autorizam processar. O povo elege e os representantes autorizam ou não o processamento. A notícia do dia em Brasília é o julgamento, aí, a admissão ou não do processo contra o Temer, e a gente nem vai discutir isso demais, porque é o seguinte, o Temer é um presidente ruim, ele chegou lá com o empurrão do Lula, mas não arrombou a porta do Palácio do Planalto. Foi eleito. E só será processado se houver autorização da Câmara, e a Câmara dirá não. 7h08, vamos ao noticiário que envolve mais diretamente a nossa vida, as coisas aqui do Paraná. RIC Mais Notícias. Marcos Souza acompanhou ontem a coletiva do advogado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Foi entregue em papel, né, Mark? Em papel. O conjunto aí dos documentos que comprovariam o pagamento do aluguel pela família Lula, lá do apartamento vizinho em São Bernardo do Campo. E daí, tava calmo o advogado do Lula, Mark? Não, estava bem quente a coletiva, o advogado inclusive se estressou com alguns jornalistas, mas daqui a pouco a gente conta essa notícia, Denê. Vamos contar o que vai acontecer agora. Diga. O juiz Sérgio Moro vai avaliar se autoriza uma perícia nos documentos que os advogados do ex-presidente Lula entregaram à justiça ontem. A defesa do ex-presidente entregou os recibos originais do aluguel do apartamento São Bernardo do Campo, São Paulo, conforme determinação do juiz Sérgio Moro. Foram entregues 31 recibos originais de locação do imóvel e também um contrato de locação firmado em fevereiro de 2011 entre o engenheiro Glaucus da Costa Marques, apontado pelo MPF como laranja de Lula, e a ex-primeira-dama Marisa Letícia. Os advogados apresentaram ainda uma carta de Glaucus a Marisa, datada de janeiro deste ano, em que o engenheiro pedia que a conta para o depósito dos pagamentos fosse alterada dali em diante. A defesa pediu que os documentos fossem entregues na presença de um notário, né, um funcionário de um tabelionato. Antes da entrega, eles conversaram com a imprensa e negaram que os documentos sejam falsos. O advogado de defesa do ex-presidente Lula, Cristiano Zanin, confirmou que o contador que prestava serviço ao petista era o mesmo que, de acordo com o laranja de Lula, esteve no hospital colhendo a assinatura dos comprovantes. Contador prestava serviço ao senhor Glaucus, isso está lá na declaração dele, e também prestava serviços em relação ao imposto de renda do ex-presidente Lula. É isso que também foi esclarecido. Tá aí, Denê, também foi esclarecido. Isso, é todo mundo junto, tá tudo junto e misturado. Só que, né? Ai, meu Deus. Agora, do para ele dar céu. essa resposta, Denian, os repórteres tiveram que dar uma volta, viu? Porque o Cristiano Zanin estava afiado, meio armado com os jornalistas e não respondia as perguntas. Daí você tinha que insistir. Doutor, desculpe, vou insistir no tema. Para conseguir arrancar essa resposta que o ouvinte escutou agora, foram 3 perguntas minhas para ele responder realmente que o contador era o mesmo. Ele dava uma volta, falava, não, isso não tem nada a ver, isso é outra coisa, enfim. Outra questão interessante, Daniel, é que os repórteres perguntaram várias vezes, tudo bem, os recibos estão sendo entregues os originais, mas eles estão sob suspeita. O Ministério Público falou que eles são falsos. Vocês podem apresentar as transações bancárias, os extratos? Ele negou, disse que não vai apresentar, porque na opinião deles, o recibo prova tudo. Não, e há uma versão da própria defesa do ex-presidente Lula de que, se não todos, em muitas vezes o pagamento foi feito em dinheiro vivo. Aí eu pergunto para você aí do outro lado do rádio, com sinceridade, você faz transação alta em dinheiro vivo? R$4.000 era o aluguel por mês. Você que vive de aluguel, você que paga aluguel ou paga a prestação do seu imóvel próprio, tem um financiamento bancário,
Na hora de pagar, seja o financiamento bancário do seu imóvel, seja o do aluguel, você paga em dinheiro vivo, vai na boca do caixa, saca em dinheiro e anda com dinheiro na rua, e aí paga pro proprietário? É assim que você resolve sua vida financeira, Fernandinho? Não. Tudo pelo internet bank. É, ninguém, né? Não, jamais. Como ninguém? A dona Marisa Letícia, que Deus a tenha, ela pagava em dinheiro vivo. E recebia o recibo com data errada e nem reclamava. Pensa uma senhora iluminada, dona Marisa, que Deus a tenha. Repito. Então é assim, o contador era o mesmo do Glaucus e do ex-presidente Lula. O pagamento se deu em dinheiro. O advogado apresentou os recibos, mas se negou a demonstrar qualquer tipo de transação bancária que fizesse prova nesse sentido. Mas, tudo bem, aceita e acredita quem quiser. Beninha, rapidinho para explicar para o ouvinte, porque isso pode ser uma cilada jurídica. Tem diferença entre um documento falso e um documento ideologicamente falso. O Ministério Público faz esse alerta. O que é ideologicamente falso? É um documento que na forma é verdadeiro. O Glaucus realmente assinou o recibo, mas ele representa um ato falso. E é isso que o Ministério Público está preocupado agora, que de repente eles provem até que esse recibo foi verdadeiro, no sentido do papel realmente foi assinado, mas ele representa um evento falso. Por isso que essa perícia agora, Deninha, temos que ter atenção com ela. Pode ser uma jogada da defesa do Lula. É um negócio jurídico nulo. Exato. Meus alunos vão entender o que eu estou falando. São 7h14 agora. Rick Mais Notícias. Esse jornal só tem graça com a participação do ouvinte. O WhatsApp é o 41 98504 5092. Nossos ouvintes, Marcos Souza. Olha só, o Nicolas Sandrini, seu ouvinte mirim, não colocou a idade aqui, mas mandou uma foto. Tá aqui com o uniforme da escola, indo pro colégio, escutando o Rick Mais Notícias. Beijo pro Nicolas. Boa aula, Nicolas. Também tem o Thiago Chaves participando aqui, dizendo que... ele tá pedindo ingresso aqui. Dizendo que a mãe dele fez uma cirurgia de retirada de vesícula, enfim, contando uma história. Daqui a pouco a gente fala sobre os ingressos. O ouvinte Manuel Cerqueira, Deninha, pergunta a situação da vereadora, da protetora dos animais lá, Cátia dos Animais. Tema bom, hein? Como é que é o nome do ouvinte? Manuel Cerqueira. Manuel, eu vou te descrever o que a Câmara de Vereadores de Curitiba fez com esse caso. Lembra do banho-maria? Lembra dessa forma de você esquentar um alimento? Bem devagarinho. Você coloca uma água quente, põe lá a travessa na água quente, deixa devagarinho, sem pressa. É assim que a Câmara de Vereadores atua no caso da vereadora Cátia Dietrich, a Cátia dos Animais. E sabe por que o banho-maria? Não é pra Cátia dos Animais. É porque quanto mais rápido a Câmara resolver o problema da Cátia, mais velozmente terá de enfrentar outras de suas mazelas. E aí não interessa. A Cátia Dietrich, a vereadora Cátia dos Animais, aquela que disse que não deve nenhuma explicação ao ser humano e somente aos mais de 1.000 animais que ela recolheu das ruas. Para dona Cátia, a benesse da lerdeza do poder legislativo municipal. Outro dia me disseram, fiquei sabendo, que o vereador Serginho do Posto, presidente da Câmara Municipal, ficou brabo comigo. Estava incomodado comigo, fez reclamações. Eu verdadeiramente não entendi por que o vereador Serginho do Posto está magoado. Foi a expressão que me disseram. Se eu fiz um elogio a ele aqui, dizendo, vereador, o senhor é sério. O senhor pode fazer diferente. Tome providências que sejam favoráveis à sociedade curitibana e não aos seus colegas. Fiz um elogio ao Serginho do Posto. Ele interpretou errado. Mas vou repetir. Daqui a pouco tem uma notícia, depois do intervalo. Nós vamos falar sobre o carro aquele dos vereadores. E se o vereador Serginho do Posto acordar para a vida, Cindy, tchan, acordou. Quando acordar para a vida, ele pode dar um passo importantíssimo
no sentido de atender ao anseio da sociedade que não aguenta mais o esqueminha, a malandragem, o benefício, tudo. O vereador Serginho do Posto pode dar um basta nisso, depende dele, pessoalmente. Vou dizer, o senhor pode estar todo magoadinho, viu, vereador? Mas eu não estou lhe criticando pela sua conduta pessoal no que toca a qualquer ato de imoralidade, muito ao contrário. Vou repetir, o senhor é honesto. Vossa Excelência tem de tudo para atender algo que a sociedade quer, mas o senhor prefere atender os interesses dos seus 37 colegas, em detrimento de 1.800.000 curitibanos. É só fazer. A bola é sua. Não tem goleiro. Tá livre. A bola na marca do pênalti. Não erra, vereador. Chuta. O gol é tranquilão. Tranquilão. A gente vai pro intervalo. Antes, deixa eu fazer um registro aqui. E o Paranito, hein? Vai subir, né? Louco, o Paranito ganhou o jogo ontem. Em casa. Nossa estagiária que integra a Kombi de torcedores do Paraná Clube. O pessoal vai ficar bravo, Daniel. Os 12 torcedores do Paraná, uma é a nossa estagiária, Miriam, torce pro Paraná. Mentira. O Paraná Clube tem uma grande torcida, dentre os quais eu me filio. Eu quero o Paraná na primeira divisão. Quero o Coxa na primeira divisão e o Atlético já está na primeira demais, divisão. Ou é um, é outro. Não, todo mundo na primeira divisão. Intervalo, voltamos. Rick Mais Notícias. Rick Mais Notícias aqui na Rede Jovem Pan, 7h23. Olha só neste ano agora de 2017, os carros oficiais usados pelos vereadores de Curitiba receberam mais de 50 multas de trânsito. O valor total contabilizado de multas, R$10 mil. Só isso já seria o suficiente para que a gente prestasse mais atenção a esse escândalo de o poder público pagar um carro aos vereadores. Não há nenhuma justificativa de natureza moral que possa... Não há o que me convença de que um vereador tem que ter um carro pago pelo poder público. Isso é uma barbaridade, isso é um escândalo que deveria acabar em uma única canetada do presidente do Legislativo. Só que se ele der a canetada, os 37 amiguinhos vão ficar magoados com ele. Daí o presidente da Câmara resolve brigar com 1.800.000 curitibanos. Escolhas. Você é o resultado de suas escolhas. Você aí do outro lado do rádio. O que você escolhe é o resultado do que você quis para sua vida. Não é diferente na vida política. Pois é. E essas multas, muitas delas, elas foram cometidas em horários inusuais e em locais exóticos. Inclusive na praia. Mas não do Paraná. Praia de Santa Catarina, né, gente? Afinal de contas, Deus abençoou os catarinenses. Um beijo para Santa Catarina, um dos lugares mais lindos do mundo. Se é para andar de carro oficial no litoral, que seja em Santa Catarina, né? Coisa linda. Floripa, então, Deus desenhou, não desenhou? Não pegou, Fernandinho? Sim. Pegou assim aquele pincel de aquarela e desenhou E caprichou. cada contorninho da ilha de Santa Catarina. Então, é assim. O Marcos Souza vai contar os detalhes da notícia. Vai, Marcos. Isso, Daniel. Como se não bastasse os gastos com aluguéis de carros para vereadores e gabinetes, que giram em torno de 3 milhões desde 2015. Olha o valor. 3 milhões de reais para pagamento de aluguel de carro para vereador. Os carros da Câmara também cometeram 54 multas nesse ano, que custaram R$10 mil. As infrações mais cometidas são excesso de velocidade, seguido de falar ao celular e furar o sinal vermelho. O levantamento realizado pela equipe da RIC TV mostra que o vereador Pier Petruziello, do PTB, líder do governo na Câmara, é o que mais tem multas. São 5 pelo menos. A maioria das multas foram de estar cometidas por um assessor meu. Eu, infelizmente, tive que, inclusive, tirar o veículo desse assessor. Eu paguei as multas, porque as multas são pagas, logicamente, pelo próprio bolso do vereador. Deixa eu falar do vereador Pier.
vereador Pierre Petruzziello não dirige esse carro. Não é ele que conduz o veículo. O carro fica a serviço do gabinete. Ele me contou, me disse isso ontem. E eu não disse para o vereador o que eu vou dizer agora no ar. Mas eu vou dizer. Vereador Pierre, tire essa bucha de perto de Vossa Excelência. Você é o vereador líder do governo, tem uma trajetória limpa no exercício da política no município de Curitiba, tem uma carreira enorme pela frente. Entregue o carro. Entregue o carro. Pegue a chave do carro e entregue. Estacione na vaga do vereador Serginho do Posto, presidente da Câmara. Entregue o carro. Se livre disso. O senhor não precisa desse veículo para fazer a sua política no município. O vereador Pierre é um dos vereadores que cumprem o papel de verdade no Legislativo Municipal. Sai dessa. O senhor está no noticiário tendo que explicar a multa que o seu assessor tomou por estacionar em Star, sem o cartãozinho. É o carro que está a serviço do seu gabinete. O senhor é vereador do município de Curitiba. Entrega o carro, vereador. Não lhe disse ontem por telefone para dizer no ar. Entrega o carro. O senhor não precisa do veículo. Nem o senhor e nem os seus colegas. E os demais, Mark? Entre os 3 que mais levaram multas neste ano está o vereador Mestre Pop do PSC. Ele diz que não sabia das infrações. O veículo, infelizmente, não fica só por minha conta de dirigir. Eu estou em certos lugares, aí eu ligo para o motorista me buscar. Então, nesse intervalo, pode ter acontecido as multas. Você vê, Denian, não parece um rei da Inglaterra? Eu estou em certos lugares, eu ligo para alguém me buscar. Vereador de Curitiba precisa desse luxo, Denian? Ah, por favor. Mark, ele pode ligar para alguém lhe buscar. Não tem problema nenhum. O carro dele. Sim. E não o carro pago pelo povo. Exato. É um absurdo. Um absurdo. Os senhores deputados estaduais não têm carro. Para fazer uma comparação com a Assembleia Legislativa do Paraná. Um deputado não tem carro. Um vereador de Curitiba tem. Quem mais, Mark? O contrato prevê o uso dos carros no Paraná a qualquer hora do dia, desde que em serviço. Mas o carro usado pelo vereador Mauro Bobato, do PTN... Quem? Mauro Bobato, do PTN... Nunca ouvi falar no Mauro Bobato. Foi multado em Balneário Camboriú. Olha só, estava na praia mais badalada de Santa Catarina, num sábado, perto do meio-dia, Denian. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai. E adivinha só. Foi na região lá de Balneário Camboriú que o... Como é que é o nome dele mesmo? Michel Teló gravou aquele clipe bonito. No barco. No barco, foi lá na região de Santa Catarina. O vereador Mauro Bobato gosta lá da região. Bom gosto, vereador. Foi comer um peixinho, ou ele ou o assessor, enfim, que estava usando o carro. O vereador se negou a dar entrevista. Eu vou tentar trabalhar para compensar o erro. Mas tem uma justificativa? Não? Desculpa, não tem justificativa. Tem? Não tem justificativa, Daniel. Não tem. Jairo Marcelino, do PSD, está no 9º mandato e alega que a multa recebida num domingo à tarde foi de um assessor. A equipe dele entregou um documento que justifica que o funcionário que levou a multa recorreu da infração. Estou tomando conhecimento agora da multa, porque quando vem uma multa, o motorista que trabalha com o carro é o responsável e ele tem que recolher do seu próprio bolso. E quem é novato na Câmara também leva a multa. Fabiane Rosa, do PSDC, vai ter que pagar R$ 104. O carro que serve ao gabinete dela foi flagrado acima da velocidade, vindo de Araucária, na região metropolitana de Curitiba. Eu não dirijo. Então, a gente tem a planilha e aí quem está dirigindo naquele dia está responsável pelo carro, mas nesse dia eu estava no carro voltando de uma audiência pública em Araucária, que terminou, era mais de 9h30 da noite. O presidente da Câmara, Serginho do Posto, fala que vem reduzindo os gastos com aluguel e combustível em mais de 30% neste ano. Cada parlamentar tem direito a 200 litros de etanol ou gasolina todos os meses. Mas quando o vereador é questionado se há discussão dos fins dos contratos, a resposta, Denian, é essa. Não colocamos em pauta essa discussão. Volto a frisar, o veículo tem que ser utilizado para o trabalho do vereador. Põe de novo a fala do vereador Serginho do Posto no ar, por favor, Fernandinho. Não colocamos em pauta essa discussão. Volto a frisar, o veículo tem que ser utilizado para o trabalho do vereador.
Aí está a explicação do presidente da Câmara de Vereadores. Não colocamos em pauta essa discussão, essa situação. A gente sabe que não está na pauta. Está aí algo que a população de Curitiba sabe. Não interessa ao Poder Legislativo discutir tal assunto. Não faz parte do tema da discussão. Entrega um carro para cada um e ninguém debate. Isso é um escândalo. É uma vergonha. É um deboche com a cara dos curitibanos, com o contribuinte da cidade. Quem mora e quem trabalha na capital e ajuda a fazer de Curitiba a cidade mais rica da região sul do Brasil. O maior PIB, a maior população, o maior orgulho do estado do Paraná. Curitiba é uma grande cidade. O povo de Curitiba é trabalhador. O povo de Curitiba leva a sério. Ele é chamado de chato, ele é chamado de nojentão, de que ele não cumprimenta nem o vizinho, que o curitibano é nariz empinado, que a mulher curitibana usa fixador, como é que é? Spray de cabelo lá, laque. Isso eu também uso. Para segurar o topete. Se faz um monte de brincadeira para esconder, para brincar mesmo, mas para falar sério sobre uma cidade que é trabalhadora, é conservadora nos seus princípios, leva a sério os valores da família, é uma cidade que cresceu no desenvolvimento de quem veio de fora, é uma cidade que é forjada por gente do pé vermelho do norte do Paraná, é gente que é forjada pelo povo dos Campos Gerais, pelo oeste, pelo sul do estado, gente que veio a Curitiba para fazer a vida de outros estados do país, que é o meu caso. Eu vim do Rio Grande do Sul. E é uma cidade cuja colonização é bastante eclética. Tem uma das maiores colônias, se não a maior, colônia polonesa, ucraniana do país. Tem muitos italianos, tá aí Santa Felicidade, que tanto nos orgulha, muitos alemães, tem colônia russa, tem japonês para burro aqui no nosso município, no município de Curitiba. Colonização portuguesa bastante efetiva. Os brasileiros de Curitiba. 1.800.000 brasileiros de Curitiba. O curitibano de nascimento e o curitibano por orgulho. Porque essa cidade nos dá orgulho. Nós somos a melhor capital do Brasil. Nós somos um povo ponta firme. Curitiba é... Você entendeu o que eu quis dizer? A gente é muito mais do que a Câmara de Vereadores da cidade. Os nossos representantes são lastimáveis. Não porque eles têm um carro para andar, pago pela gente, mas porque eles pouco se lixam para a opinião pública. Vejam, o tema sequer assunto de discussão é: quer fazer a sério, vereador Serginho do Posto? Uma caneta, uma. E o senhor revoga o contrato. Um abraço para o contrato, tome os carros dos seus colegas e cada um por si, e Deus por todos nós. Amém. E o vereador que tem o carro e usa o carro e não se conforma com essa situação, devolva o veículo. Sabe que os desembargadores do Tribunal de Justiça do Paraná têm direito a um carro, né? Eu conheço alguns que acham isso um ato imoral e devolveram o carro. Isso acontece no Tribunal de Justiça do Paraná. Eu quero saber quais serão os vereadores que terão a grandeza de não se submeterem a esse tipo de ridículo. Entrega o carro, a chave, o documento, pague as multas, vire as costas e vá trabalhar. Trabalhar pelo povo que tanto trabalha para gerar os impostos, carga tributária muito pesada e que paga os salários de vossas excelências. O subsídio que é recebido pelos senhores vereadores é pago pelo suor de todos os curitibanos. Você que está no seu carro indo trabalhar, você que está no carro, no ônibus, no Uber, no táxi, indo trabalhar e estudar, você que acorda cedo e não se submete, não tem o Estado para te passar a mãozinha e te fazer cafuné, você é que paga o carro que leva o vereador para lá e para cá.
Vereador Serginho do Posto, bom dia pro senhor. Que a quarta-feira seja gostosinha, como será a dos curitibanos trabalhadores. Saco, velho, tem que voltar nesse assunto. Verdade mesmo. Eu não sei se... Talvez eu me indigne sozinho. Talvez eu fique aqui, o ouvinte do outro lado do rádio passa. É um trouxa esse Denian. Pois é, eu sou um otário mesmo. Eu prefiro ser o otário de acreditar que é possível fazer diferente. Fala, Marcos Souza. A assessoria de imprensa da Câmara foi questionada sobre como é feita a fiscalização desses veículos. Por que o Renavan dos carros não estão no portal da transparência? Quais são as provas que realmente são os vereadores que pagam do próprio bolso essas multas? Em nota, a Câmara respondeu que não assume qualquer responsabilidade sobre as avarias ou multas dos carros oficiais utilizados pelos parlamentares e seus servidores. Os eventuais ônus são de responsabilidade do vereador. Caso a multa seja de responsabilidade dos assessores, cabe ao gabinete parlamentar indicar o condutor. O desconto das multas é feito diretamente em folha de pagamento, não havendo ônus para os cofres públicos e com a publicação no portal da transparência do Legislativo. A nota diz ainda que a Câmara efetua o controle periódico da vigência das carteiras de habilitação dos condutores indicados e que todos os vereadores assinaram um termo de responsabilidade ao efetuar a retirada do veículo. Sobre a lista de placas e Renavans, não há exigência da legislação vigente nem dos órgãos de controle. Está bem redigida a nota. Parabéns ao Felipe. A nota está bem escrita. Ótimo jornalista preocupado, que trabalha, acorda cedo e com o salário dele, o tributo que ele paga, o Felipe, o ótimo vereador, o ótimo jornalista da Câmara, ajuda a sustentar os 38 carros dos vereadores de Curitiba. Daniel, o nosso ouvinte aqui, o Fábio Scraba, faz um lembrete importante, que até serve, quem sabe, de exemplo ao vereador Serginho do Posto. Ele lembra que na semana passada um subprefeito de São Paulo deu uma entrevista no Pânico, aqui da Jovem Pan, na hora do almoço, e disse que ele lá cancelou a locação de carros e começou a usar Uber. Reduziu em R$15 mil por mês a conta de locação de carros só numa subprefeitura de São Paulo. Então, fica aí a dica, quem sabe, hashtag fica a dica para o vereador, quem sabe pensar em outras formas, já que eles têm que usar veículos de transporte, alguma coisa assim, que use um mais barato. Os vereadores, a grande maioria, não todos, claro, muitos vereadores não gostam da Jovem Pan. Eu acho que eles têm motivo para não gostar mesmo. Porque a gente fiscaliza. Esse é papel da imprensa. O resto é propaganda e publicidade. 7h39, tem intervalo. Olha aqui, ó. Quer ir no show do Ira? 985045092. É o WhatsApp para você contar a sua história e convencer o Marcos Souza que você deve ir no show do Ira. E depois do intervalo tem o nosso quadro de saúde. Hoje é quarta-feira. A doutora Flávia hoje vai falar de Botox. Hoje vai bombar isso aqui. Vai falar de Botox. Vai bombar o jornal. E como o ouvinte tem prioridade, conta aí, Mark. Tem muita gente brava com o negócio dos carros aí ou não? Muita gente, Daniel. Vou até ler um especial aqui. O Márcio, ele é médico e diz que ele é vizinho do Serginho do Posto e vai lá na casa dele questioná-lo pessoalmente agora. Boa, Márcio. Ele ficou indignado com a situação. Doutor Márcio, faça isso por nós. O senhor vai prestar um grande serviço à população curitibana, os curitibanos brasileiros que aqui moram e trabalham e produzem riqueza para esse município que é orgulho de todo o país. O Gilson, do bairro Sítio Cercado, parabeniza, Daniel, você pelo comentário e diz que tem que insistir no assunto mesmo, para ver se a farra acaba. Também tem a mensagem aqui do ouvinte o Honório Cruz, registrando aqui a indignação dele sobre essa questão dos veículos. Também tem... Eu não gosto desse nome, Honório. Coitado. Eu vou dizer por quê. Todo jogador de futebol do Equador é Honório. Vocês já viram? Vocês já viram? E hoje a gente vai jogar lá com o Barcelona de Guayaquil e eu tô louco de medo, para não usar uma outra expressão. Eu ouço o nome Honório, eu penso num negão de 2 metros de altura cabeceando um cruzamento de um escanteio e fazendo gol no Grêmio. Honório, poxa, Honório, hoje não. O teu nome me dá arrepios. E Honório que é educador físico, tá quase lá, hein? Tá com o pé na questão do esporte.
Será que vão achar que eu fui preconceituoso quando eu disse que um negão vai subir no terceiro andar e cabecear? Se alguém me disser que eu fui preconceituoso, eu vou dizer, vai te catar. Eu tô brincando. Ah, eu já tô só esperando. Né? O ouvinte Douglas tá dizendo que tá precisando de uma maracujina, Denian. Precisa cuidar do coração aí. Que tá Existe feio, ainda? Tem maracujá. Acho que tem. Um floralzinho nele ali. Floral. Os caras gastam 3 milhões de reais por ano pra alugar carro, pago pelo contribuinte, e vocês querem que eu fique Mas aqui a Câmara numa boa. é tão central, né? Tem vários tubos de ônibus ali, né? O pessoal podia começar a usar, né? Como é que é o nome daquela praça do lado da Câmara de Vereadores? Eufrásio Correia. A Praça Eufrásio Correia é uma Meu das tio. pequenas cracolândias da cidade. Exato. Os vereadores deveriam olhar para o que acontece bem do lado do prédio, buscar políticas públicas eficientes para resolver dos vizinhos, os viciados do crack, em vez de mamar na teta do poder público municipal que paga o carro para ir para lá e para cá. O Max de São José diz que o primeiro-ministro da Noruega vai a pé ao trabalho e os vereadores de Curitiba têm que ter veículos à sua disposição. O Edson e a Mônica, também aqui nossos ouvintes, parabenizando você pelo comentário, dizendo que o que você disse os representa. O Alexandre Anáter, no mesmo sentido. O ouvinte, final do telefone 1362, dizendo que tem que devolver o carro e investir esse dinheiro na questão da saúde, que tem muito problema. O Alceu de São José também indignado com a questão dos vereadores passeando com o dinheiro público. É isso aí. Muito obrigado pela audiência de todos. Jornal líder de audiência, Jovem Pan, no estado do Paraná. 7h43, intervalo e voltamos. Rick Mais Notícias. Rick Mais Notícias aqui na rede Jovem Pan. Agora é hora de saúde. Agora, Pílula da Saúde, com a doutora Flávia Odi. Oferecimento, Fitofarma, Ângelo Sampaio 1723. WhatsApp 999610050. Fitofarma Curitiba, entrega gratuita. E a Gemed Planos de Saúde. Acesse agemed.com.br. Doutora Flávia Odi, bom dia. Abre o microfone da doutora aí, Fernandinho. Bom dia, doutora. Bom dia. Bom dia. Desde a semana passada o pessoal está querendo saber do Botox. Vamos começar com o básico. O que é o Botox? Então, o Botox é uma toxina que é produzida por uma bactéria que produz o botulismo e que o efeito colateral principal é a paralisia muscular. Então, há muitos anos atrás, em 1969, eles descobriram essa toxina para uso na neurologia. E durante muito tempo foi usado para isso, até que se chegou na estética para corrigir as rugas de expressão faciais, principalmente. Né? E aí essa toxina, porque a gente tem, o leigo entende a palavrinha toxina como uma coisa ruim, como né? um veneno, né? Como um veneno. Exato. E nesse caso, a toxina é bem-vinda. Ela é bem-vinda, ela é muito diluída, então é usado no máximo 50, 60 unidades de toxina, muito abaixo do que pode ser tóxico. E hoje é usado muito além da estética para correções de neurologia, oftalmologia, até da parte do aparelho digestivo. Mas o pessoal quer saber de beleza, né? Como é que faz, doutora? Então, você faz o uso dele para as rugas de expressão. Então, para aqueles pés de galinha, aquelas rugas de severidade no meio da testa, as rugas da testa. Então, você faz uma aplicação com agulha, né? Então, você... Toma injeção na testa. Toma injeção na testa. Eita, nós. Então, é feita uma marcação para ver onde a pessoa tem mais rugas de expressão. É aplicado, não é necessário afastamento das atividades, a pessoa só tem que ter alguns cuidados de no dia não fazer atividade física e não deitar nas 4 horas seguintes à aplicação, para que a toxina fique no lugar onde ela precisa. Então a pessoa aplica lá, toma uma injeção na testa, em quanto tempo ela vai perceber a testa ficar mais lisinha? Entre 3 a 4 dias ela já está havendo uma boa diferença, ela age até 15, 20 dias após a aplicação e se mantém com algumas diferenças entre homens e mulheres, idade e tipo de pele, entre 4 a 6 meses. Então, geralmente, a pessoa faz 2 vezes por ano, ela faz esse tipo de tratamento. O homem tem que ser mais cauteloso no uso do Botox, né, doutora? Porque a gente vê a mulher, ela tem a pele mais lisinha, faz parte aí não é machismo que eu tô dizendo, faz parte mesmo. É parte até da estética, né? Agora, tem homem que aplica o Botox, gente do céu, quando ri parece que puxa a perna. Eu lembrei de alguns políticos aí, Denian. A classe política gosta de um Botox, né?
E tem um deputado estadual, não vou dizer o nome, vai ficar chato. Fala. Tem um deputado estadual que é o rei do Botox. Ele é conhecido entre os colegas. É, o apelido dele é o rei do Botox. Tem um senador também que usa Botox, não tem? Tem, Botox. Tem vereador só pra fechar? Tem. Deve ter vereador. E vai de carro pago pelo poder público. Doutor, é muito caro fazer Botox? Claro que esse tipo de pergunta, isso depende de médico a médico, depende do fornecedor. Mas é uma pergunta que o ouvinte tem curiosidade. Fazer um tratamento como esse é algo assim impossível para o trabalhar normal? Não é caro demais, já foi mais caro. E dá para muitas vezes é parcelado ou feito em cheque, em cartão, etc. Então não é bem viável. A maioria das pessoas que se preocupam com a estética podem fazer sim, sem problema, né? E dá resultado, assim, para uma médica que trabalha diretamente com isso, que é o seu caso, além de outras áreas. Mas a aplicação do Botox, o paciente que faz, ele fica satisfeito com o resultado? Ele fica muito satisfeito porque você atenua muito essas rugas de expressão. E eu falo que o melhor resultado é aquele que a outra pessoa acha que você está bem, que você está descansado, que você está mais jovem, mas que não sabe o que você fez. Então isso que você falou de ser cuidadoso, é com o homem também, principalmente com o desenho das sobrancelhas, mas para a mulher também, para que ela fique com aparência natural e mais jovial, né? Com aparência descansada. Sabe quem que mudou? Mas mudou de fisionomia, eu não sei se é o Botox, aquele jornalista Hermano Henning. Gente, o Hermano Henning parece que ele virou um boneco de cera. A cara dele não tem uma ruga. Mas aí eu sempre falo, né, que muitas vezes culpam o Botox por tudo. Muitas vezes são usados preenchedores nos lábios, nas bochechas, cirurgias plásticas, laser. E o Botox leva a fama de tudo, não é assim também, né? Coitado do Botox. O Botox é usado também para corrigir sorriso gengival, quando a pessoa tem aquela exposição à gengiva quando sorri. E fica um resultado muito bacana também, né? Muito bom. Doutora Flávia Ode, muito obrigado pela presença. Hoje a gente deu uma introdução ao assunto do Botox, voltaremos a ele em outras oportunidades. Muito obrigado. Obrigada. 7h52. Agora vamos fazer o sorteio, rapaziada? Vamos. Vamos lá, Deninha. Muita gente mandou mensagem pra cá pra querer ir no show do Ira. Muita gente, Deninha. Duas coisas que eu queria registrar aqui. Primeiro, que os ouvintes do Ira são muito inteligentes. Várias pessoas fazendo trocadilhos com as músicas, uns slogans bem inteligentes aqui. E muita gente jovem, Deninha. O Ira, que é uma banda dos anos 80, muita gente de 14, até 13 anos pedindo ingresso aqui pro show do Ira. Então eles conseguiram ultrapassar gerações. O Nazi, que é o vocalista do Ira, é um vovozinho já, né? É um vovozinho. Ele tá vovô. Um vovô bem maluco, viu? Maluco eu li há pouco total. tempo a Ira de Nazi, o livro dele, inclusive, bem maluco, mas um grande artista. A minha geração, eu acabei gostando mais do Ira, não sou tão fã, mas eu curto, quando eles fizeram Acústico MTV. É um disco bem legal, ali, né? Bem legal. Vários, né? O Capital Inicial, a mesma coisa. Nossa, o Capital Inicial é muito chato. Deninha, para. O Dinho usa Botox, não usa, doutora? O Dinho Ouro Preto tem 50, 60 anos, certeza que usa Botox. O Dinho tá bem, né, pra idade. E para contemplar aí esses novos ouvintes, Deninha, quem é fã do Ira vai entender, vamos dar chance pro pessoal mais novo também conhecer o trabalho deles. Eu escolhi aqui a Maria Fernanda, ela tem 14 anos e conta que quer muito ir num show, que é a meta dela de fim de ano. E o pai tem que ir junto, ela tem 14 anos. Mas o pai falou, só vou acompanhar se for no show do Ira. Então tá bom, leva o pai aí, faz ele te levar no show do Ira, o par de ingressos é seu. Faz como para retirar, Fernandinho? Muito fácil, só passar aqui na rua Mauri Lang Silvério, 516 Pelarzinho, Jovem Pan Curitiba, né? E retirar das 2 às 6 da tarde aqui na Jovem Pan. Venha munida de sua identidade, dona Maria Fernanda. Se possível, venha com o seu pai. Isso aí. Muito bom, valeu, rapaziada. Vamos embora ao som de Ira? Pode ser a que a gente abriu aqui? Claro que pode, é um som bem legal. A gente vai embora com o Ira nesta quarta-feira, irados com a questão do carro dos vereadores de Curitiba. Voltamos amanhã.